E no meio de tanta coisa acontecendo no final de semana do GP dos Países Baixos, temos o anúncio da continuidade da Williams com seus dois pilotos. Primeiro, Alexander Albon recebeu sua renovação de contrato e o Carlos Sainz renovou por múltiplos anos. A gente tem uma permanência do piloto espanhol na equipe por mais algumas temporadas, ou seja, a dupla de 2027 será Carlos Sainz e Alexander Albon, o que garante a manutenção do projeto, provando que o funcionário do mês da Fórmula 1 não é nem o cara que conseguiu convencer o Max Verstappen a ficar na Red Bull. O funcionário do mês na Fórmula 1 é o James Wolves. É um bom homem, é um homem competente, é um homem que trabalha, porque a gente sabe qual era o contexto do Carlos Sainz dentro da Williams. Durante meses ele apresentou insatisfação com o projeto, reclamou do motor, reclamou do carro, mandou um oi sumido para a Audi publicamente. A Audi teve que via público e desmentir, dizer que estava satisfeita com o Hülkenberg e com o Bortoleto, que, olha, agradecemos aos trabalhos e serviços, ou melhor, a oferta dos serviços do Carlos Sainz, mas não queremos o piloto espanhol na nossa equipe. O Sainz demonstrou frustração imensa com o fraco desempenho do carro, frustrando também todas as expectativas que ele tinha com a implementação do regulamento, e de fato, ou a implementação do novo regulamento, e de fato, a Williams está tendo um ano péssimo, porque ela está na 9ª posição entre as 11 equipes da categoria. Só não é melhor do que a Aston Martin, que é um desastre, e a Cadillac, que está começando agora. É muito pouco para uma equipe que recebe investimentos, tem um chefe de equipe que, em teoria, é um cara competente e organizado, que tá, eu entendo também o contexto da própria Williams. Ela está passando por um processo de renovação não só técnico, mas conceitual. O próprio Wolves falou, quando ele chegou na Williams alguns anos atrás, que eles ainda controlavam o inventário através de uma tabela de Excel, que as coisas não eram automatizadas na equipe, que departamentos da equipe não sabiam o que outros departamentos estavam fazendo. Ou seja, um cenário minimamente caótico. E o James Wolves tendo que administrar tudo isso, tendo que reorganizar a equipe. E aí, olhando para o contexto específico dos pilotos, o caso do Alexander Albon, ele é curioso, porque eu gosto dele como piloto. Eu acho ele sim um bom piloto. Tem muitas pessoas que entendem que ele não é competente o suficiente para estar na Fórmula 1, mas aí a gente olha para o Lance Stroll e ele tá lá. Se bem que o Lance Stroll tem o papai Stroll bancando tudo. O Alexander Albon não tem. E, na boa, eu não acho, por exemplo, que ele é mais cabeça de bagre do que vários outros pilotos que apareceram no grid ao longo dos últimos 5 anos. Não acho mesmo. Só que tem um detalhe. Para onde é que o Alexander Albon iria? Você consegue imaginar o Albon numa Audi? Você consegue imaginar o Albon na Alpine? Você consegue imaginar o Alexander Albon numa equipe onde o cara que manda em tudo, apesar de receber o cargo de conselheiro ou consultor, o que para mim é uma mera formalidade, mas você consegue imaginar o Alexander Albon recebendo ordens de ninguém menos que Flávio Briatore? Tá? O Flávio Briatore está comendo o Franco Colapinto com farinha. E nossa, essa frase fora de contexto foi algo horroroso. E eu imagino o que ele faria com Alexander Albon. Então, para o Albon, a Williams é uma bola segura. É a bola de segurança. É o campo onde ele realmente sabe que ele vai jogar sem ter nenhum buraco ali. Então, é melhor ficar na Williams. Já o contexto do Carlos Sainz é diferente, porque, afinal de contas, ele é um piloto melhor que o Albon. Isso, para mim, a olhos vistos. Ele é um piloto competente. Toda a equipe por onde o Carlos Sainz passou evoluiu. Ele contribui muito bem tecnicamente, mas ele é um piloto veterano. Conforme vai passando o tempo, a carreira do Carlos Sainz vai se esvaindo. Não quer dizer que ele está pilotando
mal ou pior, isso não está em questão. Não acho que os problemas que a Williams teve esse ano estão relacionados aos pilotos, não estão relacionados nem ao Albon e nem ao Sainz. A Williams não está na nona posição por conta da dirigibilidade da dupla. É muito mais culpa da própria Williams. Mas também é fato que a Fórmula 1 está cada vez se rejuvenescendo, está cada vez colocando pilotos talentosos e com enorme potencial mais cedo para pilotar na Fórmula 1. E nem preciso falar necessariamente dos exemplos do Andrea Kimi Antonelli e do próprio Max Verstappen. O Oliver Behrman chegou muito novo para a categoria. A gente pode questionar o Liam Lawson, o talento dele, mas também chegou muito novo. O próprio Radiaro, o próprio Bortoleto. Esses pilotos estão chegando cada vez mais jovens na Fórmula 1. Vai se tornar o normal ter estreia de pilotos talentosos que custam muito menos que um Carlos Sainz, chegando na categoria aos 19, 20, 21 anos de idade. Por outro lado, a renovação do Sainz com a Williams aponta que sim, esse cara ganhou os tais 30 milhões anuais de euros, dólares, que seja. Ele tá com a conta dele mais gorda. E neste momento que eu estou gravando o vídeo, os números de renovação, dos valores de renovação contratual não foram revelados. Mas dá sim para imaginar que o Carlos Sainz encheu a burra de dinheiro, que ele tá na lista dos pilotos mais bem pagos da Fórmula 1 hoje. Dá para imaginar, porque que este homem reclamou do carro, porque este homem reclamou da equipe publicamente, dá para dizer que essa renovação contratual do Carlos Sainz nos aspectos financeiros é quase um ato indenizatório. É quase uma iniciativa de indenização. Não é apenas salário, não é apenas bônus financeiro, não tem os bônus por performance. Isso é lei de compensação, porque eu entendo que com essa temporada de desgraça que a Williams está fazendo em 2026, um piloto como Carlos Sainz não merece isso. Tá bom, a gente pode até discutir se ele realmente vale 30 milhões. A gente pode discutir o que vai ser do futuro financeiro da Williams, que parte do orçamento da Williams está sendo destruído no salário do Carlos Sainz e também nos problemas que eles estão tendo com componentes, parte de equipamentos, as quebras que a equipe tem. Pensa na quantidade de punições que a Williams pode ter que pagar no segundo semestre se continuar nesse ritmo. Pense nisso. Então, levando em consideração todos esses contextos aplicados, o Carlos Sainz precisa ser muito bem pago para ajudar no desenvolvimento dessa Williams, que infelizmente andou para trás. Antes da mudança do atual pacote de regulamento, a Williams estava melhor, ela andou para trás e tem muito trabalho para fazer até chegar no estado mínimo de competitividade e excelência. Mas acredito que tanto pelo campo seguro em ter um piloto minimamente competente como Alexander Albon, quanto em ter um dos melhores pilotos da categoria, um dos mais competentes para ajudar a evoluir as equipes por onde passou, como é o caso do Carlos Sainz, que a Williams está bem servida, pelo menos neste aspecto. Agora, precisa reorganizar a casa, precisa se livrar dos problemas extra equipe, extra paddock, enfim, aqueles problemas jurídicos um tanto quanto desagradáveis que a equipe se meteu nos últimos anos. É preciso tudo isso para ajudar os dois pilotos nessa evolução e nessa recuperação da Williams. E tudo isso aconteceu na semana do GP dos Países Baixos. Cara, eu vou ter que lançar 2 vídeos no mesmo dia, provavelmente na sexta-feira. Até porque no sábado tem corrida sprint às 7 da manhã. Não tem jeito. Vou ter que jogar o vídeo da Fórmula Indy. Com uma semana de atraso, vou ter que soltar o vídeo lá para domingo. Não vai ter jeito. E isso porque no domingo vai ter 2 vídeos, porque obviamente eu vou comentar sobre o GP dos Países Baixos, vou dissecar essa corrida. Então, por isso, também por isso, e talvez por isso, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações e me ajude a alavancar esta iniciativa, porque estou aqui de tempos em tempos comentando sobre Fórmula 1, automobilismo, NASCAR, futebol americano, NBA, enfim. E futebol também, apesar de São Paulo. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.